Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, nessa videoaula eu vou discutir um pouco as questões sobre cromatografia, um pouco da técnica, falar da técnica de maneira geral, ok? E para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos em relação a técnicas analíticas, tá, pessoal? Então, pessoal, a cromatografia é uma técnica analítica que pode ser utilizada tanto de maneira qualitativa quanto de maneira quantitativa. Ela foi pensada inicialmente, é uma técnica instrumental, né, claramente, e foi pensada no primeiro momento como uma técnica de separação de substâncias, e não necessariamente como uma técnica de quantificação ou de identificação, mas com o evoluir da técnica, ela acabou se transformando também em técnicas de quantificação e identificação. Mas no primeiro momento ela era uma técnica de separação. Então, vamos dar uma olhada aqui como que a técnica se constituiu, né? Então, nós tínhamos aqui o primeiro botânico, né, que estudou sobre a técnica, foi um botânico chamado Mikhail Semenovic, e aí ele estudava pigmentos de plantas, né? E aí então ele tinha esse problema de pegar e fazer separação dos pigmentos de planta, porque vocês sabem, né, pessoal, que, por exemplo, quando eu pego uma planta qualquer, né, eu tenho diversos pigmentos ali, né? Então, por exemplo, se a gente pega uma planta, uma hortelã, ela tem clorofila, que é o mais óbvio que todo mundo imagina, mas ela também tem beta-caroteno, ela tem outras substâncias, xantaninas, ela tem outras substâncias ali que podem ser, que estão presentes naquela planta. Então, já pensando em fazer uma extrapolação para a nossa área, né, para a área do biomédico, pode ser também, ou de um químico, enfim, né, a técnica vale para qualquer área que vai utilizar a separação, mas eu posso, por exemplo, fazer uma separação de proteínas. Então, eu posso ter uma amostra biológica ali com diversos componentes, diversas proteínas diferentes ou diversas enzimas, e eu precisar fazer uma separação dessas enzimas. Então, como que funciona a técnica, né? Ó, na técnica, pessoal, eu vou ter sempre aqui, assim, né? Então, a cromatografia vem de estudo das cores, tá? Embora hoje a técnica não se resuma somente a isso, mas eu vou ter sempre uma parte aqui, ó, que eu chamo, eu não vou escrever, tá? Para não ficar rabiscando, vou colocar só como caneta temporária, uma parte que eu chamo de fase estacionária, que é uma parte que vai ficar ali paradinha ali, né? Por isso o nome estacionária, tá? Geralmente essa fase estacionária na cromatografia líquida, a gente vai ver daqui a pouco que existe cromatografia líquida e gasosa. Ela fica essa parte líquida, ela fica ali na cromatografia líquida, é um sólido ou um líquido, mas de alta densidade, que eu acho que um gel, correto? E aqui está a amostra que eu quero separar de pigmentos. Então, imagine que eu tenho uma amostra de pigmentos aqui, e eu quero separar os componentes dessa amostra, tá? E aí, por fim, nós temos algo que a gente vai inserir nessa coluna cromatográfica, né? Que é a fase móvel. Então, perceba, fase estacionária, que vai ficar paradinha, geralmente um sólido, ou um gel, um líquido bem viscoso. Uma mistura, que é o que eu quero separar. E uma fase estacionária, que geralmente é líquida e vai passar pela minha amostra. Então, o que esse Mikhail Semenovic fez? Ele utilizou como fase estacionária. Aí, essas especificidades vai variar de técnica para técnica, tá? De análise cromatográfica para análise cromatográfica. Estou explicando especificamente o que o Semenovic utilizou. Ele utilizou carbonato de cálcio como fase estacionária, mistura de pigmentos era a amostra dele, que ele queria separar, e o éter de petróleo, que é um solvente orgânico, como fase móvel, tá? E aí ele simplesmente, né, inseriu aqui o éter de petróleo. Então, ó, isso aqui é o momento um, não são duas colunas diferentes, tá? É como se essa daqui fosse o momento um e essa daqui o momento 2, tá? Então, depois de um tempo, o que aconteceu depois que ele colocou o éter de petróleo? O éter de petróleo, que foi a fase estacionária, foi arrastando os componentes da amostra, tá? Foi arrastando ali, separando os componentes da amostra. Ó, se eu perguntar assim para vocês, qual foi a substância? Pense aí rapidamente um pouquinho. Qual foi a substância? Pense que o éter de petróleo
que é a fase móvel, ele vai descer pela coluna. Então, vai ser natural que eu vou colocar o éter de petróleo aqui, ó. Ele vai descendo aqui pela coluna, arrastando com ele os componentes da amostra. Ele vai sair aqui na parte de baixo da coluna, tá? Se eu perguntar assim para vocês, qual é a substância ou qual é o corante que tem mais afinidade pela fase móvel, pelo éter de petróleo? O que vocês acham? Pensando aí, vocês estão assistindo essa aula gravada, qual desses componentes aqui? Então, todos esses componentes aqui, ó, estavam na minha amostra, que a princípio era só uma amostra verde, mas aí elas foram separadas. Qual desses componentes tem mais afinidade pela fase móvel? É o amarelo, né, pessoal? Por que ele tem mais afinidade pela fase móvel? Porque ele é o primeiro que está saindo da coluna. Então, nesse momento, a fase móvel já saiu, né? Eu coloco a fase móvel, ela se arrasta aqui pela coluna, né? Ela entra e sai. Então, se eu tenho ali o amarelo saindo primeiro, ele é o que tem maior afinidade pela fase móvel. E quem tem menos afinidade pela fase móvel é o azul. Ele está sofrendo aqui, está aqui em cima ainda. Ele quase não foi arrastado pela fase móvel. Né? Então, dessa forma, eu consigo fazer separações aqui de substâncias. Então, a partir da afinidade que eu tenho entre a fase móvel, a minha substância e a fase estacionária, eu vou fazer essa separação. Eu posso fazer a pergunta de uma outra maneira. Quem tem mais afinidade pela fase estacionária? Quem tem mais afinidade pela fase estacionária é o pigmento azul, porque ele está ali no comecinho ainda, né? E aí depois, quem tem menos afinidade pela fase estacionária? O amarelo, porque ele já está saindo aqui ao final, tá? Então, pessoal, dentro dessas, a gente pode pensar já dentro dessas, desse primeiro exemplo, que a técnica de cromatografia ela é muito útil para fazer separações. Como eu disse, então, se eu tenho um conjunto de enzimas que eu quero separar, eu posso, então, pensar numa fase estacionária em um solvente que vai, por afinidades diferentes, vai arrastando essas enzimas, né? E vai separando-as ao longo da minha coluna cromatográfica. Eu posso pensar isso também para substâncias na área de toxicologia, né? Se eu tiver uma amostra com substâncias tóxicas que eu quero analisar, que eu quero separar, enfim, as aplicações são diversas, né? Então, esse é um embrião da técnica de cromatografia, foi assim que iniciou aí a técnica de cromatografia, tá? Pensando um pouco mais à frente, algumas definições, então, né, como eu já falei, né, que a cromatografia é um método físico-químico de separação, identificação e quantificação. Então, começou como separação, depois foi ganhando outras vertentes, né? Essa separação, pessoal, depende da interação dos componentes da mistura com a fase móvel e a fase estacionária. Foi o que eu disse para vocês, né? Imagine vocês, deixa eu voltar aqui, ó. Se todos esses componentes aqui, se todos esses componentes da minha amostra tivessem a mesma afinidade com a fase móvel e com a fase estacionária, o que ia acontecer? Eles não iriam se separar. Eles iriam todos sair de uma vez só, né? Então, eu tenho que ter essa separação, o quão bem sucedido vai ser a minha separação, vai depender da afinidade dos meus componentes com a fase móvel e a fase estacionária, tá? E como que é essa afinidade? Como que essa afinidade se dá entre fase móvel e fase estacionária? Pode ser por diferentes forças intermoleculares, né? Então, pode ser ali por diferentes tipos de ligações químicas que eu eventualmente venha a ter. Pode ser por troca iônica, então diferenças de cargas que eu eventualmente possa ter ali durante uma separação, polaridade, tá? Solubilidade e outros efeitos de afinidade. Então, vai depender. Então, se eu tenho, por exemplo, uma enzima que tem uma carga positiva, é normal, né? Talvez alguns de vocês saibam, né? Tenham visto em bioquímica que algumas enzimas, a depender do pH do meio, vai ter carga positiva e outras vão ter carga negativa. Se eu tenho uma enzima com carga positiva, e a minha fase estacionária tem carga negativa, essa enzima vai ficar mais aderida à minha fase, porque ela vai se grudar à minha fase, né? Então, são coisas que a gente
esse tipo de interação que existe vai depender ali das moléculas com as quais eu estou trabalhando. Então, ó, eu peguei aqui um outro exemplo. Então, quase que em três tempos aqui uma separação, né? Então, eu tenho a minha fase estacionária, que é isso aqui em amarelo, aqui, ó, que eu estou rabiscando de verde agora, né? Ó. Então, essa é a minha fase estacionária. Aí eu tenho duas moléculas, bolinha vermelha e quadrado azul. E aí eu passei aqui minha fase, que eu estou chamando de soluto A e soluto B. Aí eu passei aqui, ó, essa seta está indicando que eu estou inserindo a minha fase móvel na minha coluna cromatográfica, tá? E aí perceba, o A, bolinha vermelha, sai primeiro que o B, quadradinho azul. Significa que o A tem mais afinidade pela fase móvel. E o azul tem mais afinidade pela fase estacionária, porque ele fica mais tempo retido. O A tem mais afinidade pela fase móvel, porque ele sai primeiro, né? Bolinha vermelha tem mais afinidade pela fase móvel, quadradinho azul tem mais afinidade pela fase estacionária, porque ele demora mais para sair, tá? Então eu tenho fase móvel, fase estacionária, corrida cromatográfica, que é esse processo todo, ou eluição, tá? Isso eu deixei descrito no próximo. Ah, não, ainda coloquei um slide anterior para exemplificar ainda mais isso. Ah, nesse slide. Ah, então só voltar aqui, porque daí a hora que se eu tiver colocado no próximo slide, eu nem comento. Então, ó, fase estacionária, aquela que fica parada, né? Ali na minha coluna cromatográfica, que é a fase que vai ser responsável pela aderência dos componentes da minha fase, dos componentes da minha amostra, tá? Fase móvel é aquela que vai tentar arrastar a minha amostra, tá? Os componentes da minha amostra, tá? Na cromatografia líquida, porque a gente vai ver também cromatografia gasosa, na cromatografia líquida, fase estacionária, geralmente um sólido ou um gel, né? Um líquido bastante viscoso. Fase móvel, líquida, porque a gente está falando de cromatografia líquida, tá? Esse processo todo a gente chama de ou corrida cromatográfica ou processo de eluição, ok? Então, se aparecer aí nos próximos slides, eu vou pular, não vou nem falar, tá? Bom, aqui eu dei outro exemplo, ó. Agora já pensando em um gráfico, né, pessoal? Então, os aparelhos de cromatografia, eles têm ali detectores que eles vão conseguir detectar o momento em que alguma amostra está saindo, algum componente está saindo ali do aparelho. Então, imagine aqui vocês, olha o que eu fiz aqui, eu preparei aqui, ó. Essa figura é de um capítulo, é de um livro que eu gosto bastante, que é o Leninger, tá? Um livro de bioquímica, porque a cromatografia é uma técnica bastante utilizada em bioquímica, tá, pessoal? Então, eu peguei lá do Leninger essa figura aqui, tá? Então, olha só, veja bem. Eu tenho minha coluna cromatográfica aqui, ó, que a gente chama de coluna recheada, né? Recheada com o quê? Recheada com a fase móvel. Aí eu tenho aqui a minha amostra, ó, AB, uma amostra com dois componentes. Perceba que todas essas colunas aqui são as mesmas, é a mesma coluna. Todas essas figuras aqui faz referência à mesma coluna, mas em tempos diferentes, tá? Então, ó, tempo zero, tá aqui, ó, tempo zero, ó. E aqui um gráfico acompanhando de acordo com o que vai sair da minha coluna ali no detector. Então, amostra, tá? Tá ali a amostra. E aí eu vou colocar aqui minha fase móvel. A fase móvel vai percorrer toda a coluna e vai sair aqui, tá? Aí, pessoal, o equipamento, ele vai detectar a minha fase móvel saindo, só que o equipamento está zerado com a fase móvel. Então, é que nem a gente faz lá em espectrofotometria. A gente zera ali com o branco, né, que em algumas análises é água destilada, mas nem sempre, para o equipamento desconsiderar aquela absorvância do branco. Aqui é a mesma coisa. A gente zera o equipamento com a fase móvel para ele desconsiderar qualquer sinal referente à fase móvel, né? Quando eu taro a balança, um becker para pesar alguma coisa na balança, a hora que eu colocar lá o becker lá em cima, ele vai desconsiderar aquela massa, tá? Beleza. Então, tempo zero, a hora que eu coloquei aqui a minha fase móvel. Aí, ó, a fase móvel começou a descer aqui, ó, e foi arrastando com ela. A componente A e B já separou um pouquinho, né? Nesse momento já tem fase móvel saindo aqui da minha amostra, tá? Da minha coluna. Aí, ó, tempo 3.
já separou um pouquinho mais, mas ninguém saiu da coluna, só a fase móvel. Mas lembrem-se, fase móvel está zerada para não receber sinal, tá? Tempo 3, opa, já separou bem aqui, ó, e o A saiu. Ó, o componente A já saiu. E aí meu aparelho, ele detecta que saiu, ó. Ele dá um sinal, tá? Fase B, depois sai o componente B, outro sinal. Então perceba que isso aqui a gente chama de cromatograma, tá? Ou espectro, eu prefiro chamar de cromatograma, algumas pessoas chamam de espectro cromatográfico. Então a gente consegue ver aqui, ó, a gente consegue ver aqui que tem duas substâncias presentes nessa amostra, tá? A gente consegue saber também que a substância A tem mais afinidade pela fase móvel, porque ela é a primeira que sai. Mesmo sem olhar o desenho, ó, só olhando a figura, eu consigo perceber que o A é o primeiro que sai. Se o A é o primeiro que sai, né, ó, ele é o que tem mais afinidade pela fase móvel. O B é o último que sai. Então ele tem mais afinidade pela fase estacionária, tá? Bom, seguindo. Isso aqui, aquilo que eu falei que eu pularia, né, que eu já falei para vocês. Olha esse cromatograma aí, agora sem o desenho, só o cromatograma, ó. Só de bater o olho no cromatograma, eu consigo saber então que eu tenho três componentes. Porque, ó, tenho três picos aqui, ó. O que que isso significa, ó? Começou a leitura, começou a corrida cromatográfica, né? Ó, todos esses pequenininhos aqui que tem aqui, ó, é tudo interferência, instabilidade do aparelho, né? Isso aqui não conta, tá? Que é muito pequeno, né? Porque tem uma amostra saindo aqui, tá? Bom, mas aí, ó, primeiro, num tempo próximo aqui deve ser uns 7 minutos e meio aqui, ó, quase 8, sai meu primeiro componente da minha amostra. Depois sai o meu segundo componente, depois o meu terceiro componente, tá? E aí, pessoal, o que que isso significa? Só de olhar o gráfico, eu consigo entender que a minha amostra possui três componentes, tá? Componente A, componente B, componente C, porque eu tive três picos cromatográficos, tá? Qual desses picos, qual desses componentes saiu primeiro? Componente A. Logo, eu sei que ele é o que tem maior afinidade pela fase móvel. Qual componente saiu por último? Componente C. Logo, eu sei que ele tem maior afinidade pela fase estacionária. Tá? Muito bem. Não é difícil, é uma técnica super interessante, tá, pessoal? É muito utilizada, tá? Então, como eu falei, né, área forense, área de toxicologia, área biológica, área bioquímica, ela tem uma utilização muito ampla nas áreas aí de análises de substâncias mais relacionadas ao corpo humano, a plantas, né, a seres vivos, na verdade, né? Menos, não tem tanta utilização quando eu penso em análise de compostos inorgânicos, tá? E aí, pessoal, eu gosto dessa analogia aqui, que não é minha, tá? Não fui eu que criei essa analogia, eu simplesmente peguei, encontrei na internet, pesquisando algumas coisas sobre cromatografia, algumas imagens, né? Encontrei essa analogia, que é o seguinte, né? Quem vai sair primeiro e quem vai sair por último vai depender muito de quem que é a minha fase móvel e quem que é a minha fase estacionária. Não é uma regra, a substância tal sempre sai primeiro. Depende de quem é minha fase móvel e de quem é a minha fase estacionária. Então, eu fiz essa analogia que é o seguinte, ó, eu tenho os analitos, né, os componentes da minha amostra, eu tenho que é uma abelha e uma mosca, tá? São os componentes da minha amostra, uma abelha e uma mosca. Aí, meus amores, a minha fase estacionária é uma flor e a minha fase móvel é um vento. Então, imagine um vento passando, né? Imagine o vento passando aqui, né? Nesse caminho aqui, ó. Imagine o vento como fase móvel passando nesse caminho aqui, tá? Então, o vento vai arrastar ali os componentes da minha amostra. Quem são os componentes da minha amostra? Abelha e mosca, tá? Então, tá aqui. E a mais fácil estacionária é a flor. Pessoal,
No caso, né, o vento, que é a minha fase móvel, ele tem a mesma afinidade pela abelha e pela mosca, né? Porque os dois ali são seres voadores, né? Mas quem tem mais afinidade pela fase móvel? Pela fase estacionária, perdão. Pensa aí, né? Vocês estão assistindo essa aula gravada, não é ao vivo, né? Então pensa aí. Quem tem mais afinidade pela fase estacionária? A mosca ou a abelha? Quem vai ficar retida mais tempo nessa corrida? Aquele que tem mais afinidade pela fase estacionária, já que pela fase móvel os dois são mais ou menos iguais. Então vamos colocar essa corrida para funcionar, ó. Então, percebe? A abelha tem mais afinidade pela flor e a mosca não, né? Então a mosca passa, né? Ela sai primeiro da corrida, vamos dizer assim. Mas se a gente mudar a fase estacionária, olha só, mesma coisa, tá? A fase móvel vai ser aqui, ó, o vento passando aqui, que vai arrastar os componentes da minha amostra. Os componentes da minha amostra, né, os meus analitos, né, uma abelhinha, uma mosquinha, só que agora a minha fase estacionária é um lixo, tá? Então pense aí, quem tem mais afinidade pelo lixo? Isso mesmo. Fase, quem tem mais afinidade pelo lixo? A mosca, né? Então, a hora que eu colocar aqui, ó, a mosca fica retida e a abelha passa. Então, se eu mudo os componentes da minha fase estacionária, da minha fase móvel, eu mudo também, né? Quem sai primeiro, quem sai depois. Isso é um artifício que eu utilizo, né? Que eu posso utilizar ali para tentar melhorar ali meus parâmetros analíticos no momento da minha análise, tá? Então, aqui já falei já. E aí nós temos, estou falando de cromatografia líquida, ok? Estou falando de cromatografia líquida, porque depois também existe a cromatografia gasosa, tá? Mas estou falando nesse momento de cromatografia líquida. Existe também, pessoal, aí existe também, quando a gente fala de cromatografia líquida, existe também os tipos de interação que eu tenho entre fase móvel, fase estacionária, tá? Fase móvel, fase estacionária, e o componente da minha amostra, né? Então, eu coloquei aqui para gente ver, pensar em alguns casos. Então, a primeira coisa que eu tenho é a adsorção. Então, é assim, é quando o componente da minha amostra se adsorve na superfície da fase estacionária, tá? Pessoal, adsorver não é absorver e para dentro. Adsorver é ficar na superfície, tá? Opa, coloquei no lugar errado aqui. Adsorver é ficar aqui na superfície. Então, é quando os componentes da minha amostra adsorvem a superfície da fase estacionária. Aqueles que adsorvem mais ficam mais retidos. Aqueles que adsorvem menos, tá? Passam mais facilmente pela fase estacionária, são levados pela fase móvel e saem primeiro da coluna, tá? Então, a gente tem aqui, né, ó, eu coloquei a diferença entre a absorção, né, alguém comendo uma torta, e a adsorção. A adsorção é alguém tomando a torta na cara, né? Então, eu tenho ali uma analitos ficando ali retidos na superfície da minha fase estacionária, tá? Bom, e quando é uma interação do tipo troca iônica? Quando é uma interação do tipo troca iônica, pessoal, é quando eu tenho, então, na minha fase móvel ou na minha fase estacionária, uma certa carga, e aí os componentes da minha amostra vão ter também cargas que vão ou fazer com que ele fique mais retido na fase estacionária ou que passe mais facilmente pela fase estacionária. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei a minha fase estacionária sendo aqui, ó, cargas negativas. Os componentes da minha amostra que tem carga positiva vão ficar mais facilmente retidos aí na minha fase estacionária, tá? Então, olha aqui, ó, esse exemplo que coloquei que é uma resina de troca iônica, tá? Quando eu quero separar substâncias com cargas diferentes. Então, ó, vamos analisar bem, que essa figura é boa, tá? Melhor que a anterior. Então, eu tenho aqui, ó, na minha fase estacionária são essas bolonas aqui, ó, todas com carga positiva, certo? Isso aqui é a minha fase que é estacionária.
Tudo aqui com carga positiva. Aí, ó, a minha amostra tem componentes com carga negativa, bolinha vermelha, e componentes com carga positiva, bolinha preta. E aí, então, ó, eu vou... Tá aqui a minha amostra, eu vou passar aqui minha fase móvel por aqui, né? Vou passar minha fase móvel por aqui. Minha fase móvel, nesse caso, é neutra. Percebam, ó, como é a minha fase estacionária... Então, de novo, estamos falando por um tipo de interação que é por troca iônica. Como a minha fase estacionária é positiva, os componentes negativos da minha fase móvel vão se retendo, né? Porque eu tenho uma interação de cargas opostas. E o que, que vai chegando primeiro? O que, que vai separando primeiro aqui na coluna? Tá? Vai separando, vai saindo primeiro da coluna aqui os componentes da minha amostra que tem carga positiva. E os que têm carga negativa ficando retidos aqui na minha fase estacionária. É lógico, se o objetivo é separar, depois eu preciso também achar um jeito de separar os componentes aqui que são negativos. De repente, passar um outro solvente que tenha mais afinidades por eles para conseguir tirar eles da, da, da fase estacionária, mas eu já consegui fazer uma primeira separação aqui, tá? Então, de novo, né? Fase móvel neutra, passando aqui, fase estacionária positiva, né? Fase móvel neutra, componentes da minha amostra positivo e negativo. O negativo vai se aderindo à superfície, né? Porque carga oposta se atraem, e os componentes positivos vão saindo, tá? Bom, aqui é algo parecido, né? Pensando em proteínas, né, pessoal? Então, eu tenho também aqui pensando em troca iônica, né? Então, eu tenho proteína, eu tenho, por exemplo, quando eu penso lá em proteínas ou enzimas, a depender do pH, essas proteínas ou enzimas podem ser carregadas positivamente ou negativamente. Então, o que que eu pensei aqui, ó, nesse desenho aqui, que eu acho bem legal também? Uma proteína carregada negativamente e outra proteína carregada positivamente, tá? E eu quero separar essas duas proteínas. Então, se eu quero separar essas duas proteínas, né, ó, a minha fase móvel, por exemplo, a minha fase móvel, ela pode ser ou minha fase estacionária, perdão, minha fase estacionária pode ser carregada positivamente, tá? Uma fase móvel aqui que seja neutra, por exemplo. E aí, ó, a proteína que é carregada negativamente, ela se adere à superfície da minha fase estacionária, que é positiva. E aí eu separo a proteína que é carregada positivamente. Tá? Então, a proteína que é carregada negativa se adere à fase estacionária. E aqui passa a minha proteína que é carregada positivamente. Ah, Diego, beleza, mas e aí? Como que eu faço depois para tirar a proteína da minha fase negativa? Para tirar a proteína da minha fase negativa, por a proteína negativa, eu posso ajustar o pH da minha solução, né? Trazer esse pH para 5, né? pH 5 é um pH ácido, vai ter cheio de H+ aqui na minha solução, e aí essa proteína que é carregada negativamente vai sair com a fase móvel que tem ali um pH 5, né? Porque daí agora o pH 5 é um pH positivo, né? Porque ele tem H+. Então, perceba, primeiro eu tirei a proteína que era carregada positivamente, certo? Porque minha fase móvel é positiva, a proteína que é negativa ficou retida na fase estacionária. Depois eu separei a proteína que tem carga negativa, passando uma fase móvel aqui positiva para atrair essa negativa aqui, tá? Acho que esse também é uma boa figura que mostra aí essas duas diferenças, tá? Por fim, eu tenho um processo de exclusão molecular. Já vou pular para um próximo slide que eu acho que fica mais fácil. Esse slide eu acho que é o mais fácil de visualizar, né? O processo de exclusão molecular. É quando eu tenho substâncias de tamanhos muito distintos. Então, aqui eu peguei, por exemplo, uma substância, né, bolinha vermelha, uma substância grande, bolinha amarela, uma substância pequena. Lógico, as duas são pequenas, mas comparativamente, né, essa bolinha vermelha é umas 4 vezes maior, em torno de 4 vezes maior que a bolinha amarela, né? Então, vejam só vocês. Quando eu tenho, então, esse tipo de mistura, no qual eu tenho moléculas que têm tamanhos muito distintos, a gente faz por exclusão molecular.
eu coloco uma fase estacionária que é porosa, né? Como essa fase estacionária é porosa, as substâncias que são menores vão entrando nos poros, ó, e vão ficando mais tempo retido na fase estacionária, porque elas vão entrando nesses poros. As substâncias que são maiores, elas não entram no poro, então elas vão descendo, elas vão saindo aqui da minha coluna, tá? Então elas saem primeiro, essas menores vão sair depois, eventualmente, tá? Essa separação é muito feita com água e álcool, então etanol, especificamente. Quando eu quero fazer em processos biotecnológicos, separação entre etanol e água, obtenção de etanol 100% anidro, né? Sem nenhum tipo de água, né? O etanol é uma substância consideravelmente, uma molécula consideravelmente maior que a água, né? Então, a gente coloca os dois numa coluna desse tipo, né? E aí a água vai entrando nesses poros aqui, né? E o etanol vai passando por eles, saindo mais facilmente aqui ao final da coluna, tá bom? Bom, eu resolvi fazer isso em duas partes, né? Então, essa aqui, cromatografia líquida, né? E aí, no próximo vídeo, a gente vai ter ali explicações sobre cromatografia gasosa, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e até a próxima vez que eu gravar aqui uma aula para vocês, tá? Tchau, tchau.